Boa noite, muito bom ter você aqui com a gente no Área Mais. E se você estava aqui sábado passado, você entende o porquê desse vídeo. Nós estamos numa minissérie, terminando hoje, na verdade, uma minissérie chamada Fora do Gancho. E a gente está falando nessas 2 semanas a respeito de chamado, de vocação, de entender por que você está nesse mundo, para que você está nesse mundo, o que Deus te chamou para fazer com as suas características pessoais, com seus dons, talentos, suas habilidades, no lugar onde você está, no seu trabalho, na sua faculdade, com aquilo que você tem nas mãos, com aquilo que Deus te deu. Seja você alguém vocacionado para um trabalho como ser diretor de uma penitenciária, não é para qualquer um, ou para um trabalho na igreja, ou para ser um médico, um professor, um advogado, um servidor público, não importa. Deus tem um plano para a sua vida, Ele quer te usar de alguma forma. E nosso desafio para você nessas 2 semanas é se colocar à disposição e dizer: Senhor, eu quero ser usado por Ti, eu quero fazer a diferença, eu quero, onde eu estou, ser um agente de transformação. Porque se Deus pode transformar um presídio de segurança máxima, se Ele pode pegar pessoas, criminosos, terríveis, pessoas que fizeram coisas tão ruins na vida, condenados a uma vida de reclusão para sempre, e transformar em ministros da sua palavra, transformar em agentes de transformação. Então, o que Ele pode fazer com você? O que Ele pode fazer comigo? Se nós dissermos sim, se nós nos colocarmos à disposição dEle. Deus é tão bom, Deus gosta tanto do Área Mais, que Ele nos deu o privilégio de termos essa minissérie, a data dela casando justamente com um período em que a gente vai ter a oportunidade hoje de ouvir uma experiência incrível, aliás, algumas histórias incríveis de alguém que entendeu isso, de alguém que entendeu que estava nesse mundo por um propósito, com uma missão, e resolveu dizer sim a essa missão. Uma missão não tão comum, que não é para qualquer um, não é para todos nós, mas uma missão muito específica que Deus havia dado a ela e a sua família. Então eu quero convidar aqui a Ana Flor, e queria que você a recebesse com uma salva de palmas. Para quem não conhece ainda a Ana, ela é nossa missionária na Índia. E ela, junto com o Bruno, seu esposo, sua família toda, seus filhos, obrigado, tem feito um trabalho incrível lá já há quanto tempo? 10 anos já, 10 anos. O seu microfone está aí, fica à vontade. E eu convidei a Ana para a gente bater um papo hoje a respeito da história dela, para a gente conhecer um pouco a história dela, o que Deus tem feito na Índia, através da vida dela, da sua família, e também para que ela nos desafie um pouco a respeito do nosso chamado pessoal, do seu chamado pessoal. Então, com certeza, você vai ser inspirado e desafiado ao ouvi-la nessa noite. Então, Ana, eu queria começar pedindo para você contar um pouco da sua história, para a gente poder te conhecer melhor, saber como foi esse processo, por que ir para a Índia há 10 anos atrás. Você é bem jovem, né? E 10 anos atrás era mais jovem ainda, bem mais jovem ainda. E como foi essa história, como é que isso surgiu, como foi essa experiência de se sentir vocacionada por Deus para algo tão específico e tão radical assim? Como o pastor já me apresentou, meu nome é Ana, e eu sou daqui da Terceira mesmo, antes de eu ir para a Índia, e acho que ainda posso me considerar jovem, tenho 31 anos, e eu estou há 10 anos na Índia. Eu fui para lá, cheguei lá com 21, fui para a missão com 18 anos. Então, eu sei quantas crises a gente passa, e parece que quanto mais a gente procura a vontade de Deus, mais opções fora da vontade de Deus aparecem. Né? Não é uma coisa assim que você começa a orar e, de repente, o caminho se ilumina e você entende. Você, igual no desenho animado, a luz pisca na cabeça e pronto. Você acertou e você está ali e você vai caminhar nesse caminho. Né? Na verdade, quanto mais perto da vontade de Deus você está, mais são as opções que te aparecem para te desviarem dessa vontade. Porque o mundo ele conspira para que você, jovem, se perca. Porque o que a palavra fala? Jovens, eu digo essas coisas a vocês porque vocês já venceram o maligno. Então, essa é uma idade que é uma idade de muito conflito. E é a idade que o inimigo investe mais na vida. Porque se você se distrai agora, pode demorar anos para você voltar para o caminho certo. Então, é uma idade realmente crucial. E o meu chamado foi com 15 anos.
E, ao contrário do que muitas pessoas pensam, eu não era aquela pessoa que as pessoas iam achar que ia virar missionário, né? Eu era uma pessoa extremamente normal, até um pouco estranha. Assim, não era o tipo a santinha que vive orando, a menina que é referência de menina de Deus. Eu não era. Era uma pessoa extremamente normal. E até eu tenho amigos que eu nem sei se ainda estão na igreja agora, que eles falavam assim, não, eu quero só ver como é que vai ser você no campo. Porque eu sempre gostei muito, não se assustem, de arma, porque meu pai é militar, meu irmão é militar, e eu acho muito legal. Não andem armados, não é Você não isso. está com nenhuma aí, não, né? Não estou com nenhuma. E o meu amigo falava, não, eu quero só ver, vai querer converter os outros na pancada, né? E eu assim, super normal, gente. Não é por você, o chamado de Deus para você, ele não depende de quem você é. Deus chama quem Ele quer para o que Ele quer. Aí, como Ele vai fazer para te fazer pronto, isso é problema dele, isso não é seu problema. Isso é problema dele. Ele escolhe, ele capacita. A única coisa que você tem que fazer é falar, estou aqui, à disposição. Faça comigo o que o Senhor quer. Né? Esse é o único trabalho, é literalmente como a Bíblia fala. É meu todo o trabalho e o seu trabalho é descansar em mim. Descansar não significa botar as pernas para cima. Descansar significa saber que Ele está no controle e que não é o seu esforço, não é quem você é. Né? Na verdade, quanto menos você é, mais o Espírito Santo pode ser na sua vida. Né? Então, o meu chamado ele foi com 15 anos. E alguém me perguntou essa semana, mas e aí, como é que seus pais reagiram? E minha mãe foi uma santa, né? Minha filha, Deus te abençoe. Eu já sabia, Deus já tinha falado comigo. E meu pai, ele não gostou, né? Apesar de ser pastor, ele ficou meio assim, né? Aí minha mãe falou, filho, missionário, filho é bonito é o dos outros, né? Quando é o seu, o negócio pega, né? Mas aí ele acalmou o coração, eles oraram. Graças a Deus, eu tenho pais que também buscam o Senhor. E houve pais, assim, na nossa família, e eu saí da escola direto para o seminário, né? Como eu falei, com 15 anos, então ainda teve um tempo de espera. Como é que foi esse tempo? Foram, então, aí 3 anos até o seminário e depois mais 3, quer dizer, um intervalo aí talvez de 6 anos do chamado até ir, de fato, para... Eu acho que estava todo mundo assim achando que era fogo de palha. Então, foi bom esse tempo, porque você chega e você fala, Deus me chamou para ir para povos não alcançados. E aí, a pessoa que me ouviu a primeira vez é quem todo mundo conhece, que é a Soraya, que era minha líder de adolescente na época, né? E ela me ouviu, né, me abraçou, tudo bem, Deus te abençoe, e foi observando, né, igual Maria guardou no seu coração, e foi observando, até que chegou o tempo de me enviar, e aí eles já tinham certeza que se durante esses 3 anos eu não mudei meu discurso, então Deus estava no negócio, e foram, na verdade, eu acho que a grande diferença do que acontece quando Deus fala com você e você entende a sua missão, é porque a sua vida muda a partir de ali. Para mim, foi um marco muito forte do meu relacionamento com Deus, da minha maneira de ver a vida, do momento em que eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia para que Deus tinha me chamado, de antes de saber de nada. Antes, eu estava perdida, pensando o que eu vou fazer, e qual curso que eu vou fazer, para onde eu vou ir, e tantas dúvidas, né, tantas coisas que tomam o nosso pensamento, né, num momento desse da vida, de decisões. Mas, a partir do momento que eu sabia que era isso que Deus tinha para mim, eu comecei a buscar mais a Deus, porque eu não sabia como isso ia acontecer. Eu não sabia que eu ia para esse lugar, para aquele lugar, para chegar aonde eu cheguei. Né? Inicialmente, eu não sabia nem que ia ser a Índia. Né? Isso foi no processo da caminhada, orando, que Deus me mostrou que eu deveria ir para lá. Né? Eu só sabia que Ele estava me chamando para estar envolvido em missões em países onde o Evangelho ainda não era... ainda não tinha alcançado a nação, né, que são os países chamados não alcançados. E como é essa experiência já há 10 anos de estar na Índia, uma cultura completamente diferente, você jovem, quer dizer, é uma fase da vida em que você quer estar perto de amigos, de pessoas conhecidas, fazer parte de um grupo, se identificar com algum projeto, alguma causa relevante. Você tinha uma causa relevante, mas sozinha, quer dizer, com a família, claro, mas olhava ao redor, pessoas desconhecidas, uma cultura desconhecida, um lugar desconhecido, uma língua diferente, tudo diferente. Como foi viver essa experiência? Como é viver essa experiência?
Para mim, como eu falei, eu cheguei na Índia com 21 anos. E eu, recém-casada, eu estava casada há 6 meses quando eu cheguei lá. Então, não vou mentir, não foi muito fácil no início, não. Estava, assim, apaixonada, né? Porque quando você fica um tempão se preparando para chegar lá, você aprende idioma, você chega com seu coração explodindo, né? Cheguei, estou aqui, glória a Deus, mas tá bom, cheguei, e agora, né? Deus mandou eu vir para cá, mas Ele não me deu um script do que eu tinha que fazer aqui. Então, foi realmente um processo de Deus comigo lá. E aonde eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo, eu tenho uma certeza muito grande no meu coração, que eu preciso muito mais da Índia do que a Índia de mim. Porque a vontade de Deus, ela não é simplesmente para a sua vida, para você abençoar o reino dele. É porque você precisa estar naquele lugar para você se manter nele. Né? A vontade de Deus, ela te bota num lugar que te fortalece. Né? E tudo que eu passei, as coisas que foram fáceis, as que não foram, as coisas que foram boas, porque não tem só coisa ruim, né? Tem a questão de salões da família, mas tem o enriquecimento cultural que você tem de você viver num lugar assim, as pessoas que você conhece. Então, de maneira nenhuma eu diria que foi sacrificial, que eu sofri, não nesse sentido, mas até aqui, né, em casa, na sua família, a vida não é um mar de rosas para ninguém. Então, para mim, lá também não foi. Né? E teve momentos difíceis, teve momentos muito bons, mas em tudo, hoje, depois de passarem 10 anos que a gente, né, faz aquela reflexão, eu vejo que foi realmente o cuidado de Deus comigo, de me ter ali, para me manter firme nele, para me manter focada nos caminhos dele, porque o maior propósito de Deus nas nossas vidas é que nós o glorifiquemos, é que o nosso relacionamento esteja ligado Amém, com ele. amém. Né? Porque diante da Índia, até hoje, eu me sinto uma formiga, né? Que você olha para um lado, você olha para o outro, você fala assim, Senhor, qual é a diferença? Quantas pessoas, quantos habitantes? Habitantes pelos censos, que eu tenho certeza que eles não foram em todos os lugares. Já está beirando quanto? 2 bilhões e 2 alguma bilhões coisa. de pessoas. Bilhões. Só a cidade que eu moro são 16 milhões de pessoas, a cidade que eu moro. 8 distritos federais. É. Então, assim, e não é grande em extensão, não é uma cidade assim gigantesca. Então, eu me sinto até hoje, assim, eu olho e falo, Senhor, o que a minha vida, eu e minha família dá para mudar num lugar desse, né? Desculpa, mas são 10 anos. Com certeza, nesses 10 anos, tem muitas experiências que te fizeram parar e falar, caramba, valeu a pena tudo que a gente viveu. Como você disse, é muito legal isso. Não são só experiências ruins ou só experiências boas, como a vida, na verdade, em qualquer lugar, né? Aqui também. Né? A gente passa por momentos bons, momentos ruins, por motivos de alegria e de tristeza, e lá também você enfrenta isso. Mas é uma experiência diferente, muito específica. Mas dessas várias experiências, com certeza, vocês viveram uma experiência assim que você lembra agora e que você parou e depois de viver aquilo, ou enquanto vivia aquela experiência, você falou, puxa, foi para isso que eu vim para cá, sabe? Valeu a pena ter vindo para cá e obedecido a Deus para viver esse tipo de experiência. Eu acho que o que mais faz isso com a gente é quando você vê uma pessoa transformada. Né? Você está investindo em várias vidas, né? E você não vê resultado em todas as vidas. Não é que você não crê que o Senhor não está trabalhando, mas a gente não consegue ver em todas as pessoas que a gente trabalha um resultado do trabalho, né? Mas para mim não é nem muito tempo, porque a primeira que veio na minha mente foi recente, né? Que uma pessoa que eu estava ministrando na vida dela, conversando, sempre falando do Senhor, ela virou para mim e falou que quando você chama uma outra pessoa, uma outra mulher, você chama de Didi, que significa irmã. E ela falou, Didi, a minha vida é Jesus. Eu não espero que Ele faça muito por mim, eu não espero que a minha vida toda se ajeite, mas eu sei hoje que eu posso contar com Ele. Eu sei hoje, e Ele me deu em você uma irmã. Eu não tenho família mais, meus pais já morreram, mas o meu marido falou, você perdeu toda a sua família, mas Deus te deu agora uma irmã para você. E para mim isso foi assim uma emoção muito grande, que eu falei, que seja por uma vida. Né? A gente vê outras pessoas, mas quando Deus fala assim, se for só por ela, já valeu a pena. Né? Porque você vê uma pessoa que não teria
esperança, não teria ninguém por ela, e ela vê que o Senhor Jesus, na partir daquele momento, Ele ia cuidar dela para o resto da vida dela. Isso, para mim, foi uma das experiências mais fortes, dessa sensação, né, de valer a pena. E agora, não olhando para trás, mas para frente. Já foram 10 anos. Provavelmente virão mais 10 ou 20, 30. Quantos Deus quiser que vocês permaneçam lá trabalhando. Qual é o seu sonho para o futuro? Quando você sonha com a Índia, quando você sonha com o seu chamado, com a sua família, estando lá onde Deus colocou vocês, com o que você sonha? O que faz seu coração bater mais forte, acelerado, quando você olha para aquele Você sabe que país? essa é uma pergunta um pouco tricky, né, para mim. Porque esse momento, esses últimos meses, eu tenho vivido um tempo novo com Deus. E o que Deus tem falado para mim, mais forte no meu coração, não é nem o ano seguinte, é olhar para o nosso futuro. E o nosso futuro é o Senhor. Né? É uma coisa que eu tenho descobrido muito na minha caminhada com Deus, é que todos os nossos planos... por exemplo, quando você é criança, você tem planos mirabolantes de ir e vir e fazer. Hoje, você lembra dessas histórias e eles parecem tão bobos, né? E você ri, você se diverte com... Eu queria ser um astronauta, eu queria fazer... Assim, as viagens que a gente tem quando criança, né? E Deus me fez ver isso, que a nossa vida aqui, ela um dia vai ser isso. A gente vai lembrar e falar, gente, como eu sofri com aquele negócio. E era tão curto, né? Porque a gente não tem noção do que é eternidade. Né? E o Senhor, Ele tem me levado a botar os meus olhos ali, no nosso alvo. Né? Os Evangelhos e o Novo Testamento, eles sempre nos fazem olhar, olhem para o alvo. Nesse mundo vocês terão aflição, mas lembre-se, eu venci o mundo, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Vocês são estrangeiros nessa terra. Eu olho, eu vejo assim no Facebook, né? Eu não gosto de notícia, mas eu abro meu Facebook, aí só esses desastres do Brasil, e as coisas acontecendo, crise, e refugiado, e eu falo, Senhor, o que é isso? E aí o Espírito Santo vem e fala, olhe para a sua terra. Né? O que vai acontecer aqui, eu estou no controle. Né? Eu não sei quantos anos eu vou ficar na Índia, eu não sei o que eu vou fazer para frente. A minha oração é, Senhor, novamente, assim como agora, 16 anos atrás, eu falei, eis-me aqui, me envia, eu quero ser enviada de volta para a Índia, de volta para o Brasil, para outro país. Eu quero que Ele me direcione. A única oração que eu faço é, eu não saio daqui se a sua presença não for comigo. Né? Que desde o meu chamado, foi essa oração que o Senhor me levou a orar. Que para onde eu fosse, eu não me movo. Eu não saio da Índia se eu não sentir que o Espírito Santo está me levando pela mão. E eu também não vou para lugar nenhum se Ele não for comigo. Nem todos são chamados como você para uma tarefa tão específica assim, para ser um missionário, para ir para um outro país, para um ministério em tempo integral, assim, um pastor, como é o meu caso. A grande maioria é chamada para ser luz aqui fora, no mundo, na sua cidade ou no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade. O que você diria para essa galera assim, que está buscando viver isso, entender o seu chamado, a sua vocação no lugar onde está? Qual é a diferença, a maior diferença que eles podem fazer ali? Porque às vezes a gente pensa assim, não, é ela que está lá na Índia, que dedicou a vida para isso, que é uma missionária, ela tem um chamado, ela tem uma vocação de Deus, uma missão a cumprir. E eu não, eu vou só trabalhar, ganhar meu dinheiro, construir minha família, viver uma vida correta, íntegra, honesta e buscar, assim, honrar a Deus. Mas eu suspeito que é um pouco mais do que isso. O que você diria para essa galera? Eu acho que esse é um dos maiores falta de entendimento, né, no corpo de Cristo. Porque Paulo ele fala o seguinte, que os membros que estão os mais visíveis, eles são os menos importantes. Né? O nosso trabalho de estar na frente do missionário, do pastor, eles são os menos importantes. Porque se não existe o corpo, não ia adiantar nada, né? Um ia ficar olhando para a cara do outro e não ia render nada. O pastor ele só existe porque existem membros. E o missionário só existe porque tem uma igreja que envia. Então, na verdade, sua missão e o seu chamado,
ele é o fundamento da igreja. Ele não é simplesmente um mais. A sua missão de ser crente no seu próprio país, no meio da sua própria escola, no meio da sua própria família, essa é a base da igreja. E Deus, ele não dá chamados específicos só para quem está em destaque. Ele tem chamados específicos para cada um. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele distribui a cada um, de acordo com a sua própria vontade, os dons. Isso quer dizer o quê? Que ele não fez assim, dons de aconselhamento, aí jogou. Dons de música. Ele não fez isso, ele olhou para você. E ele escolheu quem você seria no reino dele. E você já tem. Mas eu tenho que buscar capacidade, eu tenho que fazer. Não. Porque quem capacita não é o curso, não é a igreja, é o Espírito Santo. A igreja e o curso, eles vão fazer o quê? Lapidar você. Né? Eles vão te deixar bonitinho. Né? Mas você já tem tudo o que você precisa. Se você pertence ao Senhor Jesus, se o seu coração está nele, você tem o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te capacita para fazer o que Deus te chamou para fazer. Né? Isso é uma coisa que eu tenho ensinado para minha filha. Minha filha tem 7 anos e meio, a mais velha. E ela estuda numa escola, claro, indiana, e está cercada por essa realidade, né, de lá, que são muitos deuses. Assim como aqui na escola a gente aprende sobre o folclore, lá é ensinado os deuses na escola, né, os festivais. Ela tem que fazer colorir os desenhos dos deuses, e ela fica super triste. Ela fala: mãe, hoje eu tive que colorir, a professora falou que eu tinha que fazer, mas eu me senti muito triste. E Deus, ele tem me ensinado que, se ela aceitou Jesus, o que ela diz já ter aceitado, ela tem o Espírito Santo na vida dela. E eu falo: minha filha, você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele ia te ensinar todas as coisas. Então, quando você estiver na escola e você não souber o que fazer, você pede ajuda ao Espírito Santo. E se a minha filha de 7 anos consegue fazer isso, vocês vão tirar de letra. Porque ele está disponível. Como o testemunho do pastor, do Warden ali, ele falou, que você só precisa ouvir, parar para ouvir. E o Espírito Santo, ele mora dentro de nós. Isso quer dizer que, realmente, ele não é uma voz externa. Ele é uma voz dentro de você. E se você não estiver quieto para ouvir essa voz, você vai ouvir só a sua voz. E a nossa voz é alta. E como ela é alta? Eu estava conversando com a Lud na vinda e eu falei: às vezes a gente fica nervoso, tenso. E no momento da confusão, a única coisa que a gente não pode fazer é parar para ouvir a nossa própria voz. Porque a nossa própria voz, ela vai nos levar não só para longe de Deus, mas para o fundo do poço. Né? Você está num avião, que era a nossa conversa, e você está preocupado: estou sozinha, e se o avião cair, e se isso acontecer, e se não sei o quê. E a nossa voz, ela nos leva para a depressão, ela não nos leva para nada bom. Porque a nossa carne, ela ainda tem pecado. Enquanto o Espírito de Deus está lutando em nós para crescer, para nos ajudar a mover em direção ao reino, a nossa carne, ela não entende essas coisas. Né? Então, é sempre uma luta. A vida cristã, para o pastor, para mim, para qualquer uma pessoa, como para o pastor Gilberto, ela é sempre uma luta. Ela é sempre um vencer e ir contra a corrente. Ontem eu estava lendo um devocional e ele falava assim, que não existe ficar parado na fé. Não existe eu estacionar. Ou eu movo para frente, ou eu movo para trás. Porque nós estamos nadando contra uma corrente. Na hora que você parar de nadar, você vai ser levado. E a correnteza, como é que é? Ela te leva muito mais rápido para trás do que para frente. Para frente é um esforço. E é o que o apóstolo Paulo falou: o reino de Deus se conquista com esforço. Mas o esforço é meu? Não. O meu trabalho é saber que Deus está empurrando o meu bote. O meu trabalho é confiar e não me desesperar, não pular na água igual um doido tentando nadar contra a corrente, mas sentar no meu barco e saber que o Espírito Santo está empurrando o meu barco. É isso que ele pede de nós. Fique tranquilo, eu estou aqui e eu vou levar você. E outra coisa, é um grande engano que eu vejo na nossa comunidade, né? Eu estava pensando isso, né? Que quando eu era jovem, eu achava que
eu fui chamado, né? Um dos conflitos meus, quando eu fui chamado, que ia ser uma vida de deixar muitas coisas para trás, né? E eu fui muito dramática, né? Como uma boa menina de 16 anos, 15 anos, né? Eu achava que ia ser muitos sacrifícios. E não é que não foram, porque a vida de todo mundo é cheia de sacrifícios. Mas a vida no Senhor, ela foi para ser alegre, né? O salmista ele fala: em ti há abundância de alegria. A vida com Deus, a vida realmente de intimidade com Deus, ela é uma vida de muita alegria, é uma vida de muito gozo. E não é assim, pouca alegria, essa alegria que a gente tem numa hora de um culto e que a gente levanta a mão, o nosso coração salta. Não é só esses momentos, é uma alegria constante. Mas essa alegria, ela só permanece em você se você permanecer nele. Né? Ela não é assim, cheguei, fui cheia dessa alegria, agora estou beleza, sou o crente, né, para o resto da minha vida. Não, ela é uma coisa que é diária. E se a gente parar de lutar, em um momento a gente vai lá para trás. E aí a gente tem que deixar o Espírito Santo nos levar de novo para aquele lugar e continuar confiando nele, e continuar aos pés dele. E é aquilo, e vale a pena, vale a pena. Eu posso dizer para vocês que na minha caminhada, nesses 10 anos, e não só nesses 10 anos, né, em toda a minha caminhada cristã, mesmo antes do meu chamado, nada do que eu abri mão me fez falta. Nada do que eu abri mão foi algo que eu me arrependo. Poxa, se eu tivesse, como é que seria a minha vida? Né? A gente pensa. Mas no final de você pensar, você fala assim, o que Deus me deu hoje, o que eu tenho hoje com Ele, com a minha família, com o meu esposo, com as minhas filhas, isso valeu cada coisa. Deus, Ele não nos dá uma missão para nos destruir. Ele nos dá uma missão para nos exaltar. Quando Ele entrega um talento na sua mão, Ele está querendo dizer, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse é o desejo de Deus. Amém. Ele não nos dá uma missão para fracassar. Ele nos dá uma missão para vencer. Né? Quando eu dou uma missão para minha filha, eu não estou querendo puni-la. Não, vamos ver se ela vai conseguir, porque se ela não conseguir, eu vou puni-la. Não, eu dou a missão que ela tem capacidade, porque eu quero falar, parabéns, minha filha, como você é boa, como você conseguiu. Né? E Deus, Ele se chamou de nosso Pai por opção própria. Não foi a gente que deu esse título para Ele. Ele escolheu ser nosso Pai. Né? Não fui eu que falei, por favor, Deus me adota, eu quero tanto ser sua filha. Ele falou, eu te escolhi. Eu te olhei para você e falei, você vai ser meu filho. Você vai herdar com Cristo. Você já parou para pensar nisso? Que você foi chamado para ser irmão de Cristo, para você herdar com Cristo todas as coisas. É uma coisa muito profunda. Né? E é isso que Deus quer para você. Amém. Nossa causa, você falou aí de missão, de viver essa missão, e a nossa causa aqui no Área Mais é conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. Você tem dedicado sua vida para isso, né? Numa cultura estranha, num país diferente. O que você diria, assim, para fechar, para concluir, o que você diria para nós, aqui hoje, como jovens em Brasília, no Brasil, no século XXI, no contexto em que estamos, como tornar Jesus conhecido? O que a gente faz? Um conselho, uma palavra de encorajamento. Uma coisa que eu entendo na minha vida cristã, e que eu acho que é uma lei espiritual, que é uma lei natural também, é que você só pode dar do que você tem. Né? A melhor maneira de fazer Jesus conhecido é ser cheio dele. Porque se você não for cheio dele, a sua palavra ela não vai ter selo, ela não vai ter validade. Né? Se você chega para um amigo seu que te conhece, que anda contigo e sabe quem você é, ele só vai ouvir o que você falar se ele vê isso na sua vida. Né? Isso não quer dizer ser perfeito. Isso não quer dizer não ter falhas. Isso não quer dizer ter vencido todos os seus problemas. Isso quer dizer uma postura de quem procura primeiro o reino de Deus. Então, literalmente, a melhor forma de fazer Jesus conhecido é conhecê-lo. É andar com Ele. Porque você só pode dar, né, e passar o amor de Jesus se você tem Ele.
E é natural, né? Quanto mais a gente tem e está cheio do Espírito, mais a gente quer falar. Então, é um processo natural. Então, se encham dele, não se preocupem com os frutos. Né? Jesus, ele falou, eu sou a videira. Permaneçam em mim e vocês darão frutos. O fruto é uma consequência natural do seu caminhar com Cristo. Não quer dizer que você vai ficar parado e falar, vou dar frutos. O seu caminhar com Cristo é andar como ele andou. Seu caminhar com Cristo não é simplesmente ficar parado na igreja. Né? Se você agir como Jesus e você buscar Jesus, você lê a Bíblia simplesmente para ler, ou você está querendo saber, igual você quer saber de uma celebridade na internet, você pesquisa o que ele falou, por que ele falou, quem ele conheceu, por que ele conheceu. É você caçar Jesus na Bíblia, e você conhecê-lo, e você buscá-lo, e você estar ali atrás dele, falando, não, eu quero conhecer. Eu não venci todos os meus problemas, mas eu sei que ele vai me ajudar, e eu estou nessa luta. E isso aí é o melhor testemunho que você pode dar. Não espera ser perfeito e conhecê-lo plenamente para falar de Jesus. Vai falando da sua caminhada. Porque os seus problemas são os problemas do seu próximo. Nossos problemas como seres humanos são muito parecidos. O seu buscar a Deus é o melhor testemunho que você pode dar. Amém. Obrigado, Ana. Deus te abençoe muito. Uma salva de palmas, gente, por favor. É sempre inspirador ouvir histórias assim, né? Ver pessoas que tiveram a coragem de dizer sim. A fé, a ousadia de obedecerem e de viverem seu chamado de uma maneira tão apaixonante, tão contagiante. E eu creio que você foi chamado para isso também, como a Ana falou. Não é um chamado só para ela. Deus não tem um chamado específico para algumas pessoas e um chamado geral para todo mundo, assim, de ser membro de igreja, de fazer parte de um culto de jovens. Isso aqui não é um culto de jovens, isso é um movimento. O Área Mais existe para conhecer Jesus e tornar Jesus conhecido. E só faz sentido se você for junto. O Área Mais não sou eu, o Área Mais não é uma liderança de algumas pessoas. O Área Mais é você. A terceira igreja batista de Brasília é você. O reino de Deus é você. E a nossa capacidade de cumprir isso, de viver isso, de efetivamente alcançar vidas, transformar vidas, mudar realidades, tem a ver com a sua disposição de dizer, Senhor, eu entendo e eu aceito esse chamado. Eu quero viver isso, eu vou render a minha vida a isso, eu vou entregar o meu coração a isso. E onde eu estiver, no que eu estiver fazendo, com as pessoas que estiverem ao meu redor, fácil ou difícil, nas circunstâncias que forem, eu vou permanecer fiel, eu vou obedecer, eu vou viver uma vida que reflita Jesus, que mostre Jesus, que revele Jesus para as pessoas. Mas isso requer coragem, isso requer sair de uma posição confortável e se expor ao desconhecido, se expor a novidades, a surpresas, nem sempre fáceis e favoráveis. Mas significa também viver a melhor vida que você pode viver. Significa se encontrar com o seu chamado, o seu propósito. E então, nunca mais olhar para trás, porque você descobre que o sentido da sua vida sempre esteve ali. Que a sua vida se encaixa perfeitamente naquele lugar, naquele espaço, com aquelas pessoas, fazendo aquilo que Deus te criou e te capacitou para fazer. Há várias histórias na Bíblia de pessoas que decidiram obedecer a um chamado específico de Deus. Das mais inusitadas, das mais surpreendentes. Eu queria ler para você só um trechinho de uma delas. História de Josué. Esse cara tinha uma missão bem difícil, bem específica. Ele foi chamado para suceder ao maior líder da história da nação de Israel, Moisés, aquele que havia libertado o povo de uma escravidão de 400 anos. Já imaginou o seu povo ser escravo durante 400 anos? Então se levanta alguém que é usado por Deus para fazer sinais maravilhosos, prodígios,
libertar a nação inteira, conduzi-la a uma caminhada de grandes desafios, mas também de grandes milagres. Rios se abrindo, água saindo da rocha, pão caindo do céu, corvos vindo para alimentar com carne uma multidão. E de repente a missão de suceder essa pessoa é sua. A missão de continuar conduzindo aquela multidão de pessoas e levá-los a efetivamente conquistarem a terra que Deus havia prometido a eles. E fazer isso com guerras, fazer isso com batalhas contra exércitos poderosos e crer numa promessa de que aquela terra seria de vocês, mesmo olhando para frente e vendo tantos desafios. Esse era Josué e essa era a missão dele. E nós lemos no capítulo 1 do livro de Josué que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que te chamei? Não fui eu que te escolhi? Não fui eu que separei você para essa missão? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não fui eu que escolhi você. Não fui eu que criei você desse jeito. Do jeito que você é. Não fui eu que fiz você assim. Não fui eu que trouxe você até onde você está. Então não tema. Não tenha medo, não desanime, não se desespere, não se apavore, porque eu, seu Deus, estarei contigo por onde quer que você andar. Venham exércitos, dificuldades, circunstâncias difíceis, crises, medos, incertezas, insegurança a respeito do futuro, insegurança a respeito de qual caminho seguir, opinião das pessoas contra você, solidão, medo, dor, não importa, eu estarei com você. Seja forte e corajoso. Talvez você, depois do último sábado, depois de hoje, com tudo que nós vimos, com tudo que ouvimos, você já tem uma boa pista a respeito do que fazer. Talvez você ainda esteja bem no escuro e não sabe muito bem qual é o próximo passo ou como deve agir, mas pelo menos você sabe que foi chamado, que Deus tem um propósito para a sua vida, uma missão que só você pode cumprir, porque só você é você, só você tem as características que você tem, só você tem os relacionamentos que você tem, só você está onde você está, da
família que você está, no curso que você está, no trabalho que você está, na igreja onde você está. Mas falta coragem. Falta coragem para dar o próximo passo. Falta coragem para obedecer, para dizer sim. Eu irei. Eu viverei isso. Eu conhecerei Jesus e o tornarei conhecido. Eu abrirei a minha boca para confessar quem Ele é. Eu assumirei diante das pessoas o risco de perder uma reputação, de perder credibilidade, de perder amigos. Eu assumirei o risco de ser chamado para fora da minha zona de conforto, para fazer o que talvez eu não queira fazer, ou para deixar o que eu não quero deixar. Talvez falte coragem para dizer: Senhor, eu estou aqui, e o Senhor pode contar comigo. Para ir para a Índia? Talvez. Para ficar em Brasília? Pode ser. Mas onde for, conta comigo para te tornar conhecido e fazer o teu reino se expandir e ver vidas transformadas, ver o teu poder agindo através da minha vida. Quando Jesus chama os seus discípulos e os envia, Ele diz: estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expelirão demônios, curarão enfermos, verão vidas sendo libertas, cegos recuperando a visão. Poder de Deus agindo através dos seus discípulos, porque onde Jesus chega, tudo muda. Onde a presença de Jesus está, tudo muda. O que tem mudado ao seu redor? Porque você chega lá com a presença de Jesus. Qual é a diferença que as pessoas têm experimentado por conhecerem você, por estudarem com você, por trabalharem com você, por namorarem com você? O convite de Jesus é: diga sim, simplesmente diga sim para o que eu quero fazer através de você. Então você verá o meu poder agindo, fluindo, a partir de mim na sua vida, e a partir da sua vida na vida das pessoas ao seu redor. E então tudo mudará. O poder de Jesus pode mudar qualquer vida, qualquer história. Mudou a minha, mudou a sua, mudou a vida de condenados à prisão perpétua. Pode mudar qualquer vida, desde que haja alguém disposto a ser forte e corajoso, e não olhar para trás, mas olhar para a cruz, e por causa do que Jesus fez, dizer: Senhor, eu também vou, em teu nome. Eu digo sim, e eu estou pronto para te seguir. Aonde o Senhor quiser me enviar, eu irei. O que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Porque eu fui alvo desse amor. E eu gastarei a minha vida para anunciar esse amor, para proclamar esse amor àqueles que ainda não conhecem. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Não é fácil ser forte e corajoso. Não é fácil dizer sim para aquilo que nós nem sabemos ao certo o que é, que nos espera diante de nós. E é tão bom ter o controle das coisas, ou pelo menos a sensação de que nós estamos no controle. E às vezes Deus precisa sacudir a nossa vida e fazer as coisas parecerem totalmente fora de controle, para que a gente descubra que na verdade a gente nunca esteve no controle de nada, mas sempre dependemos dEle, sempre estivemos nas mãos dEle, a soberania sempre foi dEle, o controle da história e da história das nossas vidas sempre esteve nas mãos dEle. E porque Ele nos ama, porque Ele é um Deus de amor, de graça, que nos ama profundamente, não há nada melhor do que
render o controle das nossas vidas a Ele e deixar que Ele conduza as nossas histórias. Por que ter medo de se entregar a um Deus assim? Por que ter medo de onde virá o sustento, do que as pessoas vão pensar de nós, de ter que abrir mão de alguma coisa? Será que há algo que se compara? Por mais valioso que seja, será que há algo que se compara a viver a vida que Deus tem para nós, a plenitude, a vida abundante que Jesus veio oferecer a mim e a você? Senhor, nessa noite, Pai, eu quero me apegar à Tua palavra, que diz que o perfeito amor lança fora todo medo. E assim como o Senhor disse a Josué, tantos e tantos anos atrás, diante de um desafio tão grande, diante de uma missão quase impossível: nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Você nunca estará sozinho, você nunca dependerá das suas próprias forças. Por mais que as pessoas voltem as costas para você, por mais que talvez a sua própria família não te apoie, não te incentive, não te encoraje, por mais que os seus amigos achem você um louco, por mais que nada faça sentido no caminho que você escolheu trilhar, eu estarei com você, e você jamais estará só, e você não passará nenhum tipo de necessidade, porque eu sou quem te sustenta, eu sou quem te toma pela mão e te levanta, e te coloca num caminho plano, num caminho reto, num caminho de vitória, mesmo diante das crises, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de oposição, de solidão. Eu sou quem te sustenta, e eu jamais te deixarei sozinho. Ah, Deus, nós nos apegamos à Tua palavra e à Tua promessa sobre as nossas vidas. Nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, e nós não nos calaremos, nós não deixaremos de exaltar o nome de Jesus e anunciar que a vida, a esperança, a alegria, a paz, o sentido, o propósito, a eternidade, a cura, a restauração de famílias, de vidas, a libertação, estão no nome de Jesus, não estão em nenhum outro lugar, não podem ser encontradas em nenhuma outra fonte, a não ser no Senhor, na Tua presença, na Tua maravilhosa presença, a Tua graça, Pai, que nos convida a um relacionamento de amor contigo, para que a partir de nós esse amor se espalhe e seja experimentado, Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou perto de nós. Dá-nos, Deus, essa vida contagiante, inspiradora. Enche-nos do Senhor, enche-nos da Tua presença, do Teu amor, para que cada palavra que sair da nossa boca, para que cada pensamento, cada atitude, gesto, decisão, anuncie Jesus, revele Jesus, mostre Jesus, porque essa é a vida que nós queremos viver. Foi para isso que o Senhor nos chamou, e não há outra vida, Pai, que nos interesse, não há outro caminho que faça sentido para nós. Deus, toca os corações dos jovens que estão aqui nessa noite, Pai, e que já entenderam que foram chamados com um propósito, que querem render suas vidas para Te conhecer e para Te tornar conhecido, e que talvez ainda lutem com medo, talvez ainda lutem com incerteza, com dúvida, com oposição da família, dos amigos, que os fazem às vezes temer, duvidar, questionar se é isso mesmo, se é esse o caminho. Deus, levanta-os nessa noite, Pai, para saírem desse lugar e serem como holofotes brilhando nessa cidade, que não podem ser ignorados, que serão vistos pelas pessoas, não para a glória deles, mas para que o nome de Jesus, através da vida deles, seja conhecido, exaltado, reconhecido como o único nome digno de adoração, de honra, de glória, de louvor. É para isso que o Senhor nos chamou, Deus.
e é para isso que nós viveremos. Fique de pé agora, vamos cantar, vamos declarar que o nome de Jesus é digno de louvor, de glória, de adoração. Senhor, nós estamos aqui por Tua causa, Deus, e nós queremos Te adorar com tudo que nós temos. Nós queremos render nosso coração, nossa vida, o nosso corpo, o nosso tempo, a nossa mente, a nossa inteligência, os nossos estudos, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos, nossa família, nosso ministério, tudo, Deus, tudo que nós temos é para Ti, é para a Tua glória. Nós não queremos mais desligar o telefone para ignorar quando o Senhor nos chama. Nós queremos atender ao Teu chamado para as nossas vidas e cumpri-lo com tudo que nós temos, Pai. Toda a nossa vida rendida, entregue, pronta para dizer sim. Usa-nos, Deus, usa cada um de nós, usa cada vida, usa o Área Mais, Deus, para mudar a história de Brasília, do Brasil e do mundo. Usa essa igreja, usa-nos, Pai, porque nós estamos prontos e nós declaramos: só Tu és Rei, só Tu és Rei para todos sempre, e a nossa vida para sempre existirá para Te tornar conhecido. Em nome de Jesus.